Hoje eu resolvi trazer pra vocês 5 romances que eu gosto. Vocês devem lembrar de um vídeo que eu expliquei porque normalmente eu não gosto de livros de romance, que foi um pouco até polêmico demais. Mas eu reparei que a maioria das pessoas não entendeu o que eu quis dizer. O que eu não gosto na maioria dos livros de romance são os clichês e as mensagens desses clichês. Tem alguns clichês que a gente deixa passar e tal, mas a mensagem, a coisa que fica martelando na cabeça do leitor quando você termina a leitura, é uma coisa que me incomoda. Quem não viu esse vídeo e tiver interesse em ver, vai aparecer o cardzinho aqui em cima. É só clicar pra assistir. Mas antes de começar o vídeo, eu quero só falar de 2 lembretes aqui pra vocês. Um é que está rolando sorteio, então não deixem de conferir quais são os prêmios e se vocês curtirem, participem. O link para o vídeo do sorteio vai aparecer aqui nos cards. O segundo aviso é que eu quero muito a ajuda de vocês para ajudar a melhorar o conteúdo aqui do canal e trazer coisas que vocês curtem, coisas que vocês queiram assistir por aqui. Então eu estou fazendo uma pesquisa, eu ainda não atingi um número de pessoas que eu quero atingir, então não deixe de responder a pesquisa, vai ajudar muito aqui no canal. E eu vou guardar cada um de vocês que responderem essa pesquisa aqui dentro do coração. O primeiro romance que eu vou falar é de um dos maiores romancistas brasileiros, se não o maior romancista brasileiro do século XIX, durante o Segundo Reinado, que é ele, José de Alencar, com A Senhora. Quem não leu esse livro, por favor, leia, porque esse é um dos melhores romances que eu já li na vida. Eu amo esse livro de paixão. Esse livro aqui vai contar a história de amor de Aurélia e Fernando. É um livro de romance que se passa durante o século XIX, que retrata a sociedade da época, como as mulheres sofriam para casar, tinha que pagar o dote, aquela coisa, o preconceito de quem não casava e esse tipo de coisa. A Aurélia é uma menina muito inteligente que acaba órfã. Então, para ela não deixar que o dinheiro dela caia nas mãos esquisitas, ela meio que escolhe e arma pra conseguir casar com um cara específico que no final das contas é o cara que ela realmente gosta, né? Que é o Fernando. E Fernando é um pé rapado, coitado. Ele casa com a Aurélia falando que é só por dia, mas no fim, sabe, rola aquele foguinho. E eles ficam nesse vai e vem, é uma disputa, é uma luta por quem domina a relação, que é fantástica, é simplesmente fantástica. E é bizarra como eles não se entregam para aquele romance, sabe? Mas, Bárbara, que mensagem que fica desse livro, A Senhora? Gente, a mensagem que fica é o empoderamento feminino, porque no século XIX a Aurélia não se deixava ser dominada, entendeu? Ela não se deixava cair em tentação. Ela que na maioria das vezes domina essa relação e ela que na maioria das vezes dita as regras. E não simplesmente fica, ah meu Deus, ele é lindo, maravilhoso, vou fazer tudo que ele quiser. Um outro livro que também é maravilhoso e é mais contemporâneo do que José de Alencar, para quem tiver um certo preconceito com clássicos, é Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino. Esse livro, gente, o que é esse livro? Existem 2 vertentes de interpretação para essa história. Eu prefiro ir numa vertente mais, assim, otimista, sabe? O Calbi é um fotógrafo que vai parar numa cidadezinha do Pará e lá ele conhece a Lavínia. Aí ele se apaixona, né? Começa um relacionamento, eles começam a se envolver e aí, em determinado momento, ele descobre uma peculiaridade em Lavínia. Ela é meio bipolar mesmo, ela tem algum distúrbio psicológico e mesmo assim esse cara ama essa mulher. E essa é a visão que eu tenho desse livro. Tem gente que vê como um relacionamento meio abusivo. Eu enxergo como, meu Deus, esse cara amava tanto essa mulher que não importava se ela tinha um distúrbio psicológico. Ele amava os 2 lados dela, entendeu? Ele amava as 2 faces dessa mulher. Outro livro fantástico de romance é A Garota dos Pés de Vidro, do Ali Shaw. Ali Shaw é um britânico e que livro maravilhoso. Ele é uma espécie de fantasia, de realismo fantástico, é uma coisa sensacional. É um livro muito, muito, muito único. O engraçado é que muita pouca gente fala desse livro. Esse livro aqui vai contar a história de um cara que dava a mínima para relacionamento. Ele era aquele meio nerd, muito, como é que fala? Muito introspectivo. Ele termina com uma namorada que ele tem porque ela tá atrapalhando a vida dele como fotógrafo. E que não queria saber de relacionamento, queria viver o mundinho dele, entendeu? E aí um belo dia ele se depara com a Ida, que é uma menina bem diferente, que ela tem uma doença bem rara. Ela está se transformando em vidro.
Os pés dela já são vidro e ela pede ajuda pra Midas para conseguir localizar um cara ali que pode ser que tenha alguma saída pra ela, algum tipo de tratamento e tal. E ele vai ajudar a Ida a procurar esse cara. E a mensagem que esse livro passa aqui pra gente é que às vezes o sentimento vale muito mais do que estar com a pessoa, sabe? O sentimento transpõe a vida material e pode ser tanto num âmbito de lembranças ou um âmbito espiritual mesmo. E ele também traz essa pontinha de realidade pra gente que nem sempre a gente tem controle sobre o relacionamento. São incertezas que pairam por ali, sabe? Então você não sabe aonde aquilo vai dar. A gente espera que dê em alguma coisa, mas a vida às vezes pode se intrometer. E outro livro da lista é Outlander, A Viajante no Tempo. Esse aqui é o primeiro livro da série, essa coisa gigante. E esse livro vai contar a história da Claire, que é uma mulher que vai, com seu marido pra Escócia, uma tentativa de segunda lua de mel ali, porque eles passaram muito tempo separados por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, eles tentam ir pra uma segunda lua de mel pra se reaproximar. E ela vai visitar as pedras de Crag Nadu, sendo que quando ela encosta nessas pedras misteriosas, ela viaja no tempo e vai parar na Escócia de 1743. Essa confusão, ela é meio que obrigada a casar com o tal do Jamie, e aí acaba surgindo um romance daí, que é inevitável. Apesar desse livro ter uns certos pontos de clichês, que é tipo, o Jamie é um cara bonitão, fortão, aquele cara legal, protetor e tal, ele também traz uns pontos bem humanos, bem reais mesmo, que, por exemplo, ele é torturado e ele é abusado sexualmente. E em determinado ponto do livro ele fala que, pra Claire, eu meio que gostei. Então você fica, meu Deus, como assim? Não é mesmo? Mas é isso, nós somos humanos e a gente não tem controle às vezes sobre a gente, sobre o que dá prazer na gente. E isso vai soar um pouco estranho, mas é a realidade se você for parar pra pensar. O nosso sistema nervoso reage de uma forma, mas a nossa cabeça reage de outra. Então eu gosto muito desse lado humano que a Diana traz pra história. Eu gosto muito da Claire, eu acho uma personagem fantástica, muito empoderada. E eu também gosto muito do Jamie, que ele também traz esse lado humano, ele não é o senhor perfeição, sabe? O próximo livro que eu coloquei nessa lista não é exatamente romance, na verdade não é um romance, é uma distopia. E eu fiquei na dúvida se eu colocava esse livro mesmo ou não nessa lista, mas eu resolvi colocar porque eu gosto muito da forma como o romance é retratado nessa história. Eu estou falando de Reiniciados, da Teri Terry. Reiniciados conta a história de um mundo meio distópico. Nesse mundo, crianças e adolescentes até 16 anos que cometem crimes têm sua mente reiniciada. Isso é, sua mente é zerada e eles têm que começar tudo de novo, desde o básico. Andar, falar, escrever, esse tipo de coisa. Então a Kyla é uma dessas crianças que cometeu algum crime na vida e teve a mente reiniciada. E em determinada parte dessa história, ela se relaciona com um garoto aí da vida e você fica meio assim, até que ponto esse relacionamento é verdadeiro, que ele e ela realmente sentem um pro outro, é uma coisa real, ou até que ponto o que eles sentem foi uma coisa programada pelo governo. Esses são os livros de romance que eu amo de paixão, ou não tão de romance assim, se a gente contar Reiniciados, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo. Beijos!